Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos. Em o nome do Senhor Jesus, está começando o nosso primeiro projeto, o Jesus, o Bom Pastor. Eu quem vos fala, o Bispo Renato Santos, da Igreja Batista Fogo e Glória do Eterno em Valéria. E hoje eu não podia começar esse projeto do nosso Senhor Jesus, lógico, com uma pessoa muito especial na minha vida, em que eu tive o privilégio de conhecer durante muitos anos e criou esse vínculo de amizade gigante, que é o pastor Jaime Barbosa. Então, você que está nos acompanhando, compartilhe, divulgue e dê o seu joinha para que esse projeto chegue em outras vidas, que essa é a meta que nós temos de ganhar a salvação das pessoas que estão precisando nesse momento. E desde já, eu quero convidar aqui o meu amigo, irmão particular, o nosso pastor Jaime Barbosa. Meu irmão, que prazer estar com você aqui hoje. Saudação de paz, é muito bom estar aqui nesse lugar e grato a Deus por tudo, né? Eu me considero uma pessoa feliz, uma pessoa realizada por ser hoje pai de 3 filhos, casado, hoje auxiliando ali o bispo Widson, na Igreja Batista do Alvoredo, ali em Tranqueiro Neves. E uma honra estar podendo participar, né? Jesus, o bom pastor, e poder trazer as minhas experiências de vida, trazer um pouco da minha história. E me sinto honrado. O pastor Renato é um amigo de uma longa caminhada, onde eu aprendi inúmeras coisas. Mas vamos para cima. Vamos sim. Esse projeto, a gente vem trabalhando, trazer, na verdade, pastores que têm uma história de vida que às vezes não é vista, até mesmo pelas pessoas que conhecem. Pastores que têm uma história de sofrimento e que sustenta isso, porque ama a obra de Deus. Lógico que existe as pessoas que são honestas e também existe aquelas que são desonestas, mas isso acontece em todos os lugares que se tem pessoas. E eu vim trazer pessoas, eu quero trazer pastores aqui para que você possa também passar para as pessoas de fora como é difícil você manter um chamado, você manter uma obra. E aqui a gente vai conhecer algumas histórias. Por isso que eu fiz esse convite muito especial e que em nenhum momento ele disse, talvez, hoje não, deixa para outro dia. Foi o nosso pastor Jaime, como ele deixou claro, um amigo de muitos anos. E isso para mim está sendo um privilégio. E como eu disse, eu não poderia começar esse projeto se não fosse com ele. Conheço vários pastores, bispos, pessoas que eu tenho uma admiração imensa e que com certeza vão estar um dia sentado aqui conosco, porque não vai ser o único podcast ou o último podcast Jesus o Bom Pastor. A gente vai, com certeza, estender isso para muitos mais dias, enfim. Mas você que está nos assistindo, eu quero que você, por favor, para que o canal possa entender que o que nós vamos fazer aqui vai ser bom para as pessoas, comentem, compartilhem e faça a divulgação para que a gente possa galgar mais e mais pessoas. Tá bom? Mas vamos lá, Vamos para cima. para cima. Jesus, o Bom Pastor, é a nossa meta, né? É mostrar para as pessoas a seriedade desse projeto. Podcast Jesus, o Bom Pastor. Meu pastor Jaime, primeiro, como começou a sua vida, né? Como você já colocou esse tema maravilhoso, né? Jesus é o bom pastor e tudo começa por ele. Falar dele mexe com a minha alma, mexe com o meu sentimento, mexe com toda a minha estrutura. E como iniciante, é importante deixar alguns versículos bíblicos para que fique na mente e no coração de algumas pessoas esse começo. E o versículo-chave da Bíblia está em João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabemos que a verdade é Cristo. Aqui está uma afirmação: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, é Cristo. E Isaías 65:1 diz: fui buscando, né, os que não me buscavam, os que não me encontravam. O próprio Deus ali está trazendo agora para nossas vidas que antes da gente mesmo imaginar em estar um dia na presença do Senhor, ele já estava nos buscando.
E deixa um outro versículo aqui, que está em João 15:16. Não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. E me vejo como um garoto agora, alguns anos atrás, hoje com 45 anos atrás, mas na época deveria ter em torno de 20 anos. E é bom enfatizar que eu nem conhecia ainda o Evangelho, para você que está me ouvindo aqui agora. Eu não sabia o que era ter um relacionamento com Deus. E me lembro que, quando jovem ainda, aos 20 anos de idade, eu estava vivendo uma vida alheia. E eu me lembro, pastor Renato, que eu saí de casa e naquele dia foi um dia diferente. Eu senti um calafrio, eu senti medo, eu senti vontade de não ir. Mas um amigo me convidou para me fumar uma maconha, né? Chamado o baseado. E eu segui eles. Fui a caminho de um campo, um local um pouco afastado da minha casa. E me lembro que no meio do caminho eu escutei uma voz dizendo, não vá. Mas eu não tinha conhecimento ainda com Jesus. Eu não tinha aproximação com ele. Mas eu me lembro que eu vi piamente aquela voz dizendo, não vai, e eu fui. E verdade é que quando chegamos naquele local, na época tinha 2 cidadãos no bairro, que eu morava ali em Marechal Rondon, que era Inferninho, agora a gente chama de Céuzinho. E me lembro que 2 cidadãos que na época estavam aterrorizando o bairro, tirando vidas de pessoas, a gente encostou ali para fumar. Eu e um amigo. E me lembro que esses 2 rapazes vieram para cima da gente e disseram, vocês um dia bateu na gente procurando um pretexto para querer cefar nossas vidas ali. E naquele dia, um deles arrastou a arma e um outro dizia, atira, poca. E eu me lembro, pastor Renato, como se fosse o dia de hoje, eu vi meu corpo no chão, o do meu amigo do lado. Era noite, mas eu percebi que, na visão que eu tinha, clareava-se o dia, o sol estava quente, a minha mãe chegava no meio de uma multidão, os 2 corpos estendidos no chão e ela chorava. E eu não entendi o que era aquilo. E eu disse, Senhor, me livra disso aqui. Foi quando eu falei 2 palavras e a situação mudou. Eu disse, vocês não conhecem a gente não tem nada a ver, a gente nunca fez mal a ninguém, não tira a nossa vida, não. E eles 2 guardaram as armas e a gente conseguiu sair dali. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E me lembro que por muitas noites eu não conseguia dormir, lembrando disso. Lembrando desse episódio que aconteceu. Lembrando desse episódio que aconteceu. E o tempo foi passando, eu fiz um voto com Deus, busquei em um culto. Mas, no caso, você teve aconteceu esse episódio e dali em diante você já não era mais... Já não era mais o mesmo. Já tinha mudado. Já tinha mudado alguma coisa em mim, já não estava mais... não era o mesmo jovem. Já não era o mesmo. Meu Deus, que forte. E me lembro que fui convidado para entrar numa igreja, que a gente não precisa falar agora aqui a denominação, e quando eu entrei, que eu pisei o pé na igreja, eu senti que algo explodiu dentro de mim. E ali eu senti uma alegria muito forte. E aquela alegria foi me tomando. Esse caso, qual era a idade que você tinha nessa época? Era 20 anos. É mesmo? 20 anos. Daí pra frente, acabou. Daí pra frente eu começo a buscar Cristo, começo a viver de verdade a mudança, que era o que eu queria. Certo. Veja que interessante, né? Todo o projeto que o próprio Deus criou, a gente pode ver dessa forma, para que você tivesse um toque. Porque veja que se não tivesse acontecido aquele momento, tudo que aconteceu, com certeza você não teria esse encontro. Então o que aproxima é justamente isso. Me faz buscar, me faz querer e me faz mudar. Isso trouxe uma bagunça no bom sentido, porque na minha família ninguém era evangélico ainda. Ninguém conhecia Cristo. Sim. E aí começa, de fato, o meu começo. O meu começo começou assim. Depois de sair, recebo um convite e resolvo deixar tudo para trás
e seguir a Cristo. Caraca. Você nem sabia disso. Veja, Ai. eu tenho um jargão e eu queria aproveitar essa oportunidade e falar para você que nos assiste o seguinte: só muda de vida quem muda de mentalidade. Não adianta você querer mudar de vida se a sua mentalidade continua aquela mentalidade medíocre ou aquela mentalidade que não te levou a lugar algum. Quando você muda de mentalidade, aí você de fato muda de vida. É o que exatamente aconteceu com o nosso pastor Jaime. E aí tá o seu primeiro encontro com o Senhor Jesus. Meu encontro foi assim. Como começou isso, essa chamada? Após esse projeto, o que te fez desejar estar no púlpito, pregando? Depois daí, pastor, vem o segundo ponto, né, que eu acho muito importante, que é o batismo com o Espírito Santo. E como acontece o batismo com o Espírito Santo? A minha avó no interior, ela estava precisando de um exame, eu já estava na igreja buscando a Deus e acreditava piamente que receberia, né, o Espírito Santo sobre a minha vida. E eu fui numa fila, lembro como hoje, da irmã Dulce. Estava na fila da irmã Dulce, ia dormir, no caso, lá. Cheguei lá, na época, eram às 18 horas da noite, para pegar uma ficha para o outro dia, para minha avó ser atendida. E me lembro que ali, pastor, você que está me ouvindo aí, eu comecei a louvar. E me lembro como hoje, cantando aquele louvor: não consigo viver sem teu amor, não existe sabor na minha vida. Ali na madrugada, eu cantando esse louvor, comecei a embolar minhas línguas. E a igreja que eu seguia dizia que era para a gente tomar cuidado na questão de algumas línguas ser estranhas, podendo ser até obra do inimigo. Sim. E eu repreendendo, mas a coisa estava tão gostosa que eu digo, eu vou deixar. E eu louvando esse louvor, não consigo viver sem teu amor, eu começo a falar em línguas estranhas ali. No meio da rua. No meio da rua, na fila da irmã Dulce. Meu Deus. Lá no Largo de Roma, né, ali Isso, na calçada. isso. E eu venho para casa transformado. A partir dali, as coisas começam a mudar. Porque isso é bíblico, né? Em Atos 2, estão todos ali reunidos Em um só lugar. Né? Vem o vento, desce. E aí começam a baixar e tá lá Bahia, aí tô sentindo ele aqui. Amém. E foi desse jeito. Foi desse jeito, eu recebi ali o Espírito Santo e passo a viver o primeiro amor. Mas todo começo, a gente sabe que todo começo exige muito da gente maturidade, porque, infelizmente, existem pessoas que elas estão no meio, mas não são do meio. É verdade. E elas acabam tentando prejudicar esse chamado primeiro amor que o pastor Jaime acabou de dizer que é algo surreal. E lembrando só, pastor, que o primeiro amor, ele deixa a pessoa sem saber algumas coisas. Sim. Hoje o cidadão, ele tem a internet, ele tem muitas verdades que a gente naquela época não tinha. A gente não tinha essas informações, a gente ia mesmo no grosso, né? No chamado dizer na tora, muita coisa a gente aprendia só. Eu me lembro, uma vez, tem pouco tempo que isso aconteceu, e eu quero também deixar registrado essa história. Inclusive, com certeza, essa pessoa vai estar assistindo. Eu estava com uma pessoa, um amigo, que ele tem um desejo muito grande de ser pregador. E ele foi pregar uma mensagem e ele ficou muito triste porque ele disse que a mensagem não fluiu e que ele estava desistindo disso. Eu peguei o YouTube, entrei no YouTube e entrei na página do pastor Jaime Barbosa e mandei ele assistir uma pregação do pastor Jaime. Ele assistiu essa pregação, ele falou, pô, pastor, homem de Deus e tal, o senhor conhece ele? Eu falei, conheço. E eu conheço também a história dele. Eu disse pra ele assim, olha, preste atenção, você tá vendo ele pregando? Por diversas vezes, eu sentei pra ouvir as primeiras mensagens que saiu
dele. E só lembrando, meu amigo, agora eu já estou adiantando, a gente vai para o terceiro ponto, que vem o chamado. Sim, sim. O chamado, ele é baseado, eu estou até dando alguns versículos, porque eu sei que isso vai fortalecer em cima do que a gente tem falado. O chamado, para mim, é onde começa, né? Eu aceito, depois vem o batismo com o Espírito Santo, Sim. e no terceiro ponto da minha vida vem o chamado, que está em Marcos 15, 16:15, quando Jesus reúne alguns discípulos e diz a eles, ide. Sim. E aí começa a vontade de pregar, a vontade de levar a semente, a vontade de levar esse evangelho. E a gente não tem noção de onde podemos chegar. Sim. Um exemplo está aqui hoje. Sim. A gente nunca ia imaginar. Não. Lá atrás, para aqui agora. Então, você, meu jovem, que está me ouvindo aí agora, sonha em ser um grande pregador. Eu vou contar um pouco de como foi a minha primeira pregação. Querendo ser pregador, eu subo a um monte. Sim. Um monte aqui mesmo, de Itapuã. E eu, orando, eu falo com Deus, eu quero ser pregador. Eu quero pregar. E eu escuto aquela voz. Que quem é servo, que quem é serva, que quem busca, e até os que não buscam, como eu coloquei lá, ele também fala. Sim. Deus fala com todos. E se a pessoa buscar, vai achar. E nessa do ide, eu subo ao monte, e aquela voz novamente brada dizendo, pregue. Eu olho para o lado, olho para o outro, pastor, e digo, não tem. Ninguém. Só tem mato. Só tem mato e capim. Exato. Só tinha isso lá. E a voz dizia, pregue. Minha primeira pregação foi para mato e capim. Primeira pregação. A primeira pregação. Mato e capim. E eu pregava e dá glória, diz aleluia. Sei. Só que do céu Deus está vendo. Sim. Só que do céu Deus está sondando. Sim. E eu pregando, dando glória, falando em língua, aquela coisa. Desço do monte, minha segunda pregação. O ponto de ônibus na época lotado. E Deus falou, pregue. Aqui vem o ide. E eu cheguei no ponto de ônibus, fiz o quê? Preguei. No outro dia, pela manhã, vou trabalhar no Parque Pituaçu. Sim. Que o senhor já entra na história. Sim. Lá. E o senhor fala, você não queria pregar para multidões? O ônibus está cheio. Eu começo a pregar. No ônibus. De lá veio outros trabalhos, como dendezeiro no Parque Pituaçu. Sim, bem, lembro do dendezeiro. O senhor lembra que eu era servente na época lá, muitos anos atrás. Muitos anos. O senhor era segurança. Segurança do parque. Pega aí, ó. Segurança. E ao meio-dia, eu fazia um culto no dendezeiro. A gente deixava a nossa hora de descanso, dava as mãos e ali começou uma multidão a encostar. Nesse projeto do dendezeiro, teve muitas pessoas que se converteram. Várias. Várias pessoas, não é isso? Várias pessoas se converteram ali. Eu lembro. E o senhor começou a nos dar esse suporte. Pastor Renato, na época, já tinha uma estrutura melhor do que a gente e começou a nos instruir. Mas olha o que é interessante. Nessa do ID, pastor, ficou uma história que eu lembro até hoje, marcou muito para mim. Eu, novo convertido, querendo ser pregador, sem conhecimento bíblico, recebi um convite. Só que o convite que eu recebi foi de um pregador para que eu fosse para o monte orar com ele. Esse monte que tem aqui que vai para a Estela. Sim, o grandão aí. E a gente de madrugada desce, sobe e chegamos num devido lugar. Oramos, pastor. Pense. Oramos, falamos com Deus. E chegou um momento que ele disse, agora é hora da pregação. Eu vou pregar o quê, pastor? Se eu não tinha conhecimento, eu não sabia para onde ia, nem versículo, nem capítulo, eu não tinha conhecimento. Como muitos de vocês estão me ouvindo aqui agora e diz, como você é pregador, não sei, não tenho conhecimento, né? Sim. Mas a obra é do Espírito Santo. Sim, verdade. E, meu amigo, chegou a hora da pregação, pastor. Eita, como é que sai agora? E ele falou, quem vai na frente
sou eu. Eu vou pregar e depois que eu pregar, você vai pregar. Eu botei. E ele começa, meu líder. E ele desmancha a Bíblia. Porque a Bíblia é daquele jeito. E Sansão. E eu ali sentado ouvindo aquela pregação. O pregador deixou subir pro coração. Esqueceu que quem manda na terra é Meu Deus. Deus. E ele se engrandeceu e pregou. Foi quase 1 hora, pastor, De pregação. de Bíblia. E aí ele falou, agora é sua hora de pregar. Eu falei, Senhor, me dê alguma coisa aqui. Eu vou falar o que agora? Aí me veio uma história. E eu comecei a falar para ele. Era uma vez em uma casa, e nessa casa tinha um homem, e esse homem tinha uma cobra e uma criança. E a mesma atenção que ele dava à cobra, ele dava à criança. O que esse homem faz, pastor, na minha frente, começa a dar risada. Porque ele esperava o quê? Uma pregação. Sim. Ele esperava capítulos, E versículos. só que Deus confunde a terra. Eita. E o sério. O homem dava o alimento à criança e dava alimento à cobra. E ele se pocando. E eu conduzindo o caminho. Aí chega um momento que eu digo, mas um dia esse homem saiu para caçar e deixou a criança em casa com quem? Com a Com a cobra. cobra. E quando esse homem volta, vê uma cobra com uma raposa. E ele, sem entender toda a situação, perdido. Moral da história, a cobra estava do lado da criança. E o mesmo carinho que dava um ao outro. Meu Deus. E moral da história, finaliza aqui, pelo menos essa parte. A confiança do homem foi tão grande que a cobra comeu a criança. Aí eu me coloquei no lugar de uma criança. Naquele momento, né? Eu me coloquei como alguém que precisava de abrigo. Me coloquei no lugar de alguém que precisava de apoio, porque a confiança que eu tinha nele, sim, e que ele recebia de Deus era para ele passar para mim. E ele não estava passando isso. E aí ele começa a chorar, em pranto, pede desculpa. E até hoje, quando eu vejo ele, eu não tinha o que falar. E eu coloquei isso aí. Então é importante para quem tá me ouvindo agora que Deus vai colocar algumas pessoas no seu caminho para lhe apoiar, para lhe incentivar e não para lhe destruir. Sim, sim. Não para lhe acabar. E é importante dizer, pastor, que nessa caminhada a gente vai ter amigos, que é onde eu queria chegar. Sim. E a gente vai ter colegas, né? Inimigos. Inimigos. Infelizmente, na nossa caminhada, a gente vai ter amigos e inimigos. E nem todo mundo que vai estar do nosso lado vai ser um amigo. Infelizmente. E o senhor tem experiência para falar sobre isso? Sim, sim. Eu lembro que eu tenho hoje 43 anos de idade, quando... de idade hoje, mas quando eu comecei o ministério, eu sofri muito, porque algumas pessoas, elas deveriam nos apoiar, não é nem pela questão de conhecer, mas pela questão do que estava acontecendo. Porque a gente só conhece o fruto, só conhece a árvore pelo fruto. E quando se tem o fruto, se tem as perseguições, né? Mas pode falar, professor. E no primeiro amor, você não conhece certos caminhos. Sim, sim. Pastor,
eu coloquei ele como uma cobra, porque era ele que tinha que Sim. cuidar de mim. Sim. Percebe? Sim. E hoje tem pessoas em nossa volta que eram para estar cuidando da gente e, na verdade, meu líder, estão nos destruindo. Sim. Eu vivi isso, o senhor viveu algumas situações. Eu vou contar um caso aqui que eu nunca esqueci na minha caminhada. Eu congregava em uma igreja e você sabe que o novo convertido ele é eufórico. É ou não é? Sim. E tem muito líder que não tem paciência. Sim, muito. E acredite, pastor, eu vi de meu líder, não sei se contei isso pro senhor na época, ele me levou para dentro de uma sala e eu pensando que ele ia, né, me motivar, continue pregando, que a pregação era fervorosa e os irmãos gostavam. Mas a minha pregação não era uma pregação de agradar, era uma pregação de procurar sacudir mesmo o local, como Você não agradava as manadas. não tinha como. Eu queria ver a igreja evangelizando, eu queria ver a igreja ajudando o mais pobre, eu queria ver a igreja fazendo pelo necessitado e eu não via. Então o sermão era duro. Sim. E ele não fazia isso. E quando ele me colocou ali naquela sala, ele falou para mim, o irmão Jaime, que ele me chamava de irmão Jaime, lembro como hoje. Ele falou, o que é que você tem contra mim? Ele achou que o problema de você estar pregando da forma que Deus te usava era algo que era sobre ele. Sobre ele, como se eu estivesse afrontando, Meu Deus. colocando os irmãos contra ele. Agora, veja um novo convertido que não entende ainda o caminho, como eu saí dali, pastor. Eita. E ele não me dava mais oportunidade na igreja. Eu passei 1 ano sem ter oportunidade na igreja. É bom frisar essa situação, porque assim, o que o pastor Jaime está falando, talvez seja o retrato de você que está nos assistindo. Você tem um desejo de fazer a obra, você tem a chamada de fazer a obra, mas talvez o seu líder teve essa mesma atitude. E o pastor Jaime está falando de algo muito atual. Eu conheço vários pastores, inclusive eu tenho pessoas dentro da minha igreja, hoje, que estão congregando comigo, mas que chegaram feridos, com carrapicho, pessoas que estavam mal. Inclusive, eu recebi há pouco instante um casal com 2 filhos. E o pastor maltratou tanto que essa mulher foi pro mundo, o marido estava indo pro mundo, eu tive a oportunidade de conversar com eles, hoje eles estão lá na igreja, ela voltou a ser obreira do ministério, o marido dela é obreiro, e a família dela, mas a família dele hoje está bem, graças a Deus. E sobre o que o pastor Jaime está falando, é algo tão atual que você que está nos assistindo, você talvez diga assim, poxa, ele acabou de descrever a minha história. Ele acabou de descrever a minha história. E isso serve para você. Continue firme, porque Deus tem o melhor para você. Porque o segredo está aí, né, pastor? É em não parar. Sim. Deus vai sempre colocar alguém no seu caminho para incentivar. Sim. E eu continuei pregando nos ônibus, nos pontos de ônibus. Ou seja, você deixou de pregar no templo e passou a pregar nas ruas. Nas ruas. Caralho. E eu me sentia muito feliz. Meu Deus. Muito feliz. Sem entender aquilo ali. E aí apareceu o senhor. É importante esse evento hoje, o senhor aqui na minha frente, que o senhor foi um motivador. Amém. Eu comecei a pregar em algumas igrejinhas. Alguns até diziam que eu era rebelde. Mas se eu queria falar, eu dizia, eu não estou pecando, falar do amor de Deus. E aí eu comecei a pregar nas igrejinhas que ninguém queria ir, a gente ia. Isso. E me lembro que o senhor também abriu portas. Sim. O senhor era pastor na época? Sim. Já. Já. Eu era um membro da igreja e o senhor me deu a oportunidade para pregar também na sua igreja. Sim. Preguei naquele fervor, naquele calor e ali o senhor também cuidou. Cuidou porque eu sempre tive esse olhar que eu tenho até hoje. É o carinho, é o respeito, mas o olhar de motivação. Sempre foi assim. Amém. Sempre foi assim. A nossa caminhada
ela foi marcada, o senhor como líder, não só foi eu, foi Aguinaldo, Marcos, e outros. Foi muita gente. Foi muita gente. Muita gente. E a gente começa ali a pregar. Então, esse terceiro ponto que eu coloquei, que é o chamado, dali eu começo a entender, pastor, que eu tinha um chamado, que existia vidas que eu tinha que cuidar. E é importante enfatizar aqui que a intenção não é falar mal dos pastores, mas existem pastores que eles são pastores de si mesmo. E hoje a internet mostra isso aí. Infelizmente, muita coisa era oculta. Hoje está bem claro. Então, o papel do bom pastor é cuidar, é tratar. E eu estou falando isso aqui porque talvez, meu amigo, você está me ouvindo aqui agora e está enfrentando coisas parecidas. Sabe qual é o conselho que eu lhe dou? Que nós lhe damos agora não pare. Não pare. Daqui a pouco você vai ver o que aconteceu. Não pare. Mas vamos lá, pastor. 4 pontos importantes da minha vida. É o ministério. Aí agora a coisa já começa a tomar uma proporção maior. A gente começa a entender isso aqui. E eu sempre classifiquei que um homem que tem ministério, ele tem milagre. Sim. Ele vai viver milagre e através dele muitos milagres vão acontecer. E aqui em Marcos 16, 17, diz assim: e estes sinais, aleluia, oh glória, seguirão aos que crê. E eu sempre acreditei e acredito piamente até hoje no meu coração que Jesus faz milagre. E o senhor compartilhou isso lá no Dendezeiro, do Parque Pituaçu, onde me lembro que uma feita a gente não desceu para orar. A gente não desceu para orar. Naquele dia a gente não desceu para orar. E era um local onde os jovens fumavam maconha, usavam droga. E me lembro que uma feita, os 6 ouvintes que estão aqui também, comendo desse pão, dessas experiências, eles se reuniram lá. Você soube disso depois. Vai lembrar agora. E eles fizeram uma roda e devia ter mais ou menos uns 12 sentados lá. Só que a gente consagrava aquele lugar, a gente orava, a gente derramava óleo. Lembrei. Lembrou. E eles ali, e de repente, nós estávamos na parte de cima, né? No parquinho. Sim. A gente ouviu gritos. E os jovens pulando a cerca, outros pulando o muro, outros saindo correndo, e não entendemos o que tinha acontecido. Não entendíamos o que tinha acontecido ali. Até que a gente conseguiu, no outro dia, aí fazer o culto, e eles foram até a gente e falaram pra gente: pastor, eu vim pedir perdão a vocês, porque quando a gente estava fumando maconha e o colega estava cheirando aqui, nós ouvimos. Eles falaram assim pra gente: nós ouvimos uma voz dizendo: esse lugar é meu, esse lugar é meu, esse lugar, alabaxanda calaia, esse lugar é meu. É forte. E saíram correndo no desespero. E 2 deles o senhor cuidou, e os 2 se converteram. Sim. Então, aí já começa o ministério, porque eu entendi que quem tem um ministério com Cristo tem que ter milagre, pastor. Eu vi milagres na minha história. Depois daí, a gente continuou congregando na igreja. Deus foi desenvolvendo, porque o intuito é esse, saber um pouco da nossa história. Foi desenvolvendo o trabalho em nossas vidas. E eu comecei a pregar aqui em Salvador, em várias igrejas, várias denominações. E o rolo foi chegando. E daqui a pouco eu me deparo com a primeira viagem de avião para o Rio de Janeiro, onde eu fui várias vezes. Inumeras, tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. Já mando um abraço, um carinho. Em São Paulo, Brasília, rodei quase o país todo, pregando a palavra, falando do evangelho.
Se eu for falar de lugares aqui, eu posso falar de Morro do Urubu, Cidade de Deus, Rocinha, Jacarezinho. São muitos. Eu conheço o Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu conheço de verdade o Rio de Janeiro como eu conheço Salvador hoje. E conheci através do Evangelho pregando. E São Paulo também, vários lugares. E aí você vê a proporção que a coisa vai tomando, né? O ministério Sim, sim. vai acontecendo na vida da pessoa. E quando eu falo que ministério é milagre, pastor, eu me lembrei de um caso lá no Rio de Janeiro. Eu orei por uma jovem e o senhor sabe que Jesus faz milagre. Oxi, se faz. Você que está me ouvindo aí agora, Se faz. pastor, vamos profetizar para essa pessoa que está nos ouvindo agora. Eu não sei que tipo de milagre ela está precisando. Receba em nome de Jesus. Mas Jesus faz milagre. Receba. Eu sou um milagre. Sim. Eu sou a prova viva disso. E me lembro que cheguei em um culto, pastor, me trouxeram uma jovem e ela estava com os pés dessa grossura assim, cascudo e todo aberto, chegando na carne. E me lembro como hoje, eu chamei ela, pedi o óleo ungido, passei nos pés de Jesus, está ali curando hoje. Até o final dessa campanha, que eram 3, Sim. eu preguei na primeira, lá no Rio de Janeiro, em Teresópolis. Até o final, ele vai lhe curar. Só que a menina já tinha mais de 8 anos. Com esse problema. Tomando medicação e nada. Passava. E eu peguei meu voo, vim depois de 4 dias, o pastor me liga. Ó, Jaime, o povo tá esperando aqui o milagre, viu? Eita Deus. Se não acontecer, você é profeta... Falso. Falso, eu digo, pastor, Deus não engana. Não, você largou aí, tá todo mundo esperando aqui. Eu digo, faça o vídeo. Na primeira semana, os pés da menina Oh, glória a Deus. começou a melhorar. E ele mandou o vídeo. Na segunda... Melhor do que antes. E na terceira... Curada. Você acredita nisso? Oxi, você acredita eu nisso? creio. Jesus Amém. ainda faz milagre. Faz milagre. Então, o ministério de um homem de Deus, eu tô falando porque isso marcou muito. Sim. Como outros, né? Sim. Eu me lembro uma feita lá na igreja, em Santa Inês, Bahia. O senhor teve lá? Não. Ficou de ir, mas acabou que eu tive alguns problemas, não deu pra ir. Eu orei por uma senhora que ela tinha isso aí eu tenho, tá no YouTube. Ela tinha uma barriga tão grande que quem olhava achava que ela estava Grávida. pastor. E fazia exame, não? Dava nada. Nada. Chegou no culto, passei o óleo, estendi as mãos e no meio do culto, a barriga da mulher Foi. desistiu. Meu Deus. Eu tenho isso filmado. Isso abalou. Mas não fica pela aí. Né? Quando a Bíblia diz, os sinais seguirão os que crê, e meu nome expulsarão demônios, aí você vê o ministério de um homem de Deus, pastor. O senhor pode falar um pouco disso? Sim, sim. Tem que ser acompanhado de milagre e poder. Sim, Isso é evangelho. sim. A gente orava lá, pastor, e até crianças carregavam espíritos e caía endemoniadas. Crianças. Então, a Bíblia ela tem que se cumprir, e se cumpre. Eu vivi isso na minha chamada. E me lembro também, na época, que eu cheguei na cidade de Santa Inês e, pastor, eu fui fazer um culto ao ar livre. Esse culto de pregação que a gente gosta. Sim, sim. E ali eu fiz um voto com Deus. Tinha um senhor, uma cadeira de roda, a vida toda. E quem sabe disso vai ouvir, e eu tenho um outro vídeo também que a gente tem esse acontecimento. Eu digo, se o senhor quer me trazer para essa cidade, porque eu era empreendedor aqui, eu tinha um comércio. Sim. O senhor lembra? Lembro. Já tinha saído do parque, tinha uma loja de celular, e na época eu ganhei muito dinheiro, na época Deus estava me abençoando poderosamente. E eu fui fazer esse culto lá que me convidaram para pregar, uma multidão. Em Santa Inês. Em Santa Inês. Eu digo, se o senhor é na minha vida, esse homem vai levantar e andar. Essa é a prova que eu faço com você, se o senhor quer que eu venha para essa cidade. Eita, meu Deus. Aí eu abri os braços, cheguei para aquele senhor e disse, levanta e anda.
abraça aqui o seu pastor. E aquele homem Levantou. colocou a mão na cadeira, de um lado, do outro. A esposa dele encostou para querer ajudar. Eu digo, epa, ele vai levantar? Sozinho. Naquela hora, ele se tremendo, levantou o primeiro pé. Quando levantou o segundo, pastor, isso aqui é para quem acredita, né? Em milagre, né? Verdade. Isso aqui é para quem acredita em milagre. Isso aqui é muito forte. Em torno de quase 20 pessoas caíram endemoniadas no chão, no barro. O homem levantou. Meu Deus. Deu o primeiro passo. Quando deu o segundo, a esposa dele desabou. Desmaiou também. E ele começa a andar e me abraçar. Ali houve pranto, muito choro, temor. E eu disse, rapaz, tô arrumando a mala e indo pra Santa Inês. Foi assim que começou a minha história lá em Santa Inês. Então são inumerosos milagres. Hoje o senhor também tem uma ação social, né? Que é alimentar os moradores de rua. A gente tem esse projeto, né? Que também é o projeto A Noite do Carinho, que nós saímos para dar pão, água, sopa e roupa. E como é que esse projeto também nasce no seu coração devido a tanta coisa, né? Porque a vida do pastor Jaime não é brincadeira. Não. Aí, pastor, vem ministério, né? Vem o ID, né? Vem o propósito, né? É gostoso a gente... Propósito de salvação. A gente entrar nesse tema agora, né? Que é o projeto de Deus, né? Quando Jesus diz em João 3,3, e conhecereis a verdade... É verdade. Ou melhor, perdão. Quando Jesus diz a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. Jesus está falando de salvação. É o propósito maior na minha vida, é salvação. Então, não só ser salvo, porque o próprio Jesus, lá em Mateus, está escrito, né? Em 16:26 diz, que proveito ganhará o homem, né? Sim. Ganhar o mundo todo. E perder a sua alma. Então não tem proveito. Que proveito tem? Ser rico, perder a alma. Que proveito tem? Ganhar o mundo, ganhar dinheiro, criar família, tudo e... Que proveito tem ganhar tudo e perder a sua alma? Mas aqui vem um propósito. O propósito de Cristo é nos salvar e, através de nossas vidas, salvar outras. Então a gente tem esse trabalho. Eu amo. Faço uma sopa em casa, boto no carro e... Saio para doar por aí. Pastor, e eu tava de carro alugado. Comecei a fazer esse trabalho. E esse carro que tava alugado tava quebrando muito. E quando você começa a fazer as coisas para Deus, pastor, Deus abre porta onde não existe. Com certeza. Então enumera as coisas que ele fez, mas eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Mas fazendo a obra. Mesmo no momento difícil, né? Mesmo no momento de dor. Eu costumo dizer que as pessoas estão acostumadas à ideia de que servir a Jesus é você sair de um problema para não ter mais problema. Só que você sai de um problema para um problema um pouco maior, porque a promessa de Cristo não é que nós teríamos paz nesse mundo. A promessa de Cristo é ter paz pós esse mundo. E você só pode sair daqui para um outro lugar quando você já está se habituando ao lugar que você vai estar. Então, a salvação, como o pastor Jaime bem disse, a salvação, o desejo de salvar almas, tem que ser visto por todos os homens de Deus, pessoas que têm o desejo de estar literalmente na obra de Deus. Interessante é ver o senhor se emocionar quando se trata desse momento de salvação. E aí vem uma passagem muito forte que diz assim, porque primeiro a vontade de Deus, pastor Renato. Sim. E depois você alcança a promessa.
Ou seja, Deus sabe as nossas necessidades, ele sabia a minha, mas eu estava fazendo a vontade de quem? De Deus. Esse trabalho que o senhor falou, e o carro quebrando, eu sem dinheiro, eu falei, Senhor, e agora, Senhor, o que é que eu vou fazer? E aí eu me lembro que o carro quebrando, eu estava sem condições, eu fui entregar o carro. Devolver. Pastor, limpei o carro como eu nunca limpei. Acredite, eu quero esse corte. O nome dele é Kleber. O Kleber, esse vídeo é para você. Deus usa quem ele quer. E Deus usou, Kleber, você para minha vida no momento mais difícil financeiramente falando. E a gente saía, pegava as pessoas na rua, em vários pontos aqui da cidade, levava para o centro de recuperação, pastor Roberto Araújo, sempre com as portas abertas. E a gente pega na rua, coloca no carro, leva e eu não estava aguentando, o carro estava quebrando muito, eu não entendia, eu gastando, ele também, o proprietário gastando. Quando eu fui entregar ele falou para mim, você não quer ficar com esse carro, não? Eu falei, como eu vou ficar se eu não tenho dinheiro? Qualidade. E ele fez uma coisa de Deus para minha vida. Ele fez uma coisa que ninguém quer fazer para ajudar o próximo. E Deus usou ele. Deus usa quem ele quiser. E ele me deu esse carro e hoje eu tenho esse carro em mão. Deus tem abençoado. Graças a Deus. E a gente continua com esse trabalho na rua. Como eu ia dizendo, o propósito de Deus é salvar vidas, famílias. E através da minha vida, pastor Renato, eu consegui pregar para meu pai se converteu, morreu no Senhor. A minha irmã Márcia nadou, descobriu que estava com câncer, aceitou Jesus. E lembrando que eu batizei os dois, foi no Senhor. Meu pai, minha mãe veio através de mim, meu outro irmão veio através de mim. Eu tive a honra de batizar meu filho, tive a honra de batizar meu pai, tive a honra de batizar minha avó. Meu Deus. Então são coisas que só Jesus faz. Então, para você que está me ouvindo, continue servindo, continue buscando. Sem Jesus nem tente. Dentro desse projeto que nós temos do podcast Jesus, o Bom Pastor, a gente vai fazer sempre no final da nossa programação, que já estamos chegando o final dessa programação. Eu vou mostrar uma foto aqui, eu queria que pegasse o zoom, e o pastor Jaime vai descrever quem é essa pessoa na vida dele, tá certo? Vê se vocês conseguem pegar aí. Pegou? Pronto. Pastorzão, quem é esse rapaz na vida do senhor aqui? Aí é meu filho, servo de Deus, tá numa caminhada, sem palavras. Batizei, hoje mora em São Paulo. Deus abençoe ele. Ele veio agora, passou as férias aqui comigo. Já saiu daqui, levou um carro também. Sem palavras. Deus é bom. Isso é bom demais, hein, gente? Se formou. Se formou? Oi. Eu vi a formatura, eu Orgulho. Eu vi. Dentro desse mesmo projeto, dentro dessa mesma visão de pessoas, eu trouxe uma outra pessoa, e eu quero que vocês também, por favor, peguem aí. Aí, tá. Pegou? Pronto. O senhor preparou o que é? Eu queria que o senhor descrevesse essa pessoa agora. Minha esposa, minha amiga, minha guerreira. Cuida, dedicada, me deu uma filha maravilhosa. Estou em casa agora. Tamires Barbosa, mulher da minha vida. Primeira dama. Tem mais não, né? Porque Tem se sim. for mostrar... Ai. Agora eu vou trazer mais... são 3 fotos. Eu já coloquei a do filho mais velho, né? Que é Jaime. Jaime também. Jaime também, exato. E coloquei a da esposa, que é a primeira dama, que ele já deu a honra. Serva, guerreira. Que bom, né? Que bom. Amiga. Linda. Agora eu vou apresentar uma outra foto. Ele não sabia disso, tá, gente? Não. Isso veio... Me deu um desejo de mostrar. Eu acho que isso mostra muito a sensibilidade do pastor, do homem de Deus. Vê aí, gente, essa foto aqui.
Pegou? Pronto. Agora eu sei que essa daqui vai balançar o homem. Quer ver o homem agora balançar, pessoal? E aqui, pastor Jair? Uma parte da minha família, mas aí tá minha mãe. Pô, minha mãe é tudo. Eu quero esse corte. Minha mãe é... Essa mulher acredita em mim, velho. Essa mulher sempre acreditou. Cheguei em Santa Inês, teve feita de não ter o que comer, e eu fazendo a obra, ela e meu pai me sustentou. Minha mãe é tudo, irmão. Sem palavras, ela é o amor, ela é Deus, ela é baixo de Deus, família, mas minha mãe, não tenho palavras. Forte esse negócio. Bagunçamos um pouquinho o nosso pastor Jaime. Pessoal, eu sei que tem muita coisa para te conversar, mas o nosso tempo, ele é curto para isso tudo, e eu tenho certeza que eu vou convidar o pastor Jaime, esse meu amigo, mais vezes, para a gente dar início a esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje. Mas de antemão eu quero te agradecer, meu irmão. Te agradecer pelo carinho, te agradecer pelas palavras e dizer a você que eu nunca tive dúvida de que você ia chegar aonde você chegou. Nunca. Não esperava estar aqui hoje, né? Para quem pregava para mato e capim. E é muita história, pastor. É muita história. Minhas saudações finais, eu quero agradecer a toda a equipe aqui desse podcast. Deus abençoe de uma forma poderosa a vocês. Tenho certeza que vai chegar muitas coisas aí, que a intenção é essa. A intenção desse trabalho aqui do pastor é levar para as pessoas histórias. Olha quantas histórias eu contei que Sim. São minhas, são raízes, são coisas que até o meu amigo não sabia e ele nos deu essa oportunidade, né? E quem sabe a gente vem aqui fazer um debate, temas bíblicos, né? Eu acho que Deus, ele sabe o que faz. Olha, onde estamos aqui hoje. Sim, sim. Um propósito que aconteceu há anos atrás, que Deus já sabia desse dia. Sim. Então faça aqui as minhas palavras, te amo, tá? Te amo muito, acredito na sua chamada. No meio de um ministério tem os erros, tem os acertos. Sim. Continue olhando para Cristo. Acabou. Sempre vai ter alguém para falar mal, sempre vai ter alguém para falar bem, mas no final quem tem a caneta para dizer o que tem que ser feito e como vai ser a Deus, e eu te admiro. Deus te abençoe. Amém. Pessoal, eu quero agradecer também ao pessoal que está aqui por trás desse projeto. São pessoas que me receberam muito bem. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, em todos os aspectos. Quero agradecer a todo o público que vai assistir esse podcast. E quero pedir a ajuda de vocês para que esse projeto ele possa crescer, né? Para que a gente possa trazer outras pessoas. Já temos um projeto já em mãos para que outras pessoas possam estar sentado aqui conosco, fazendo isso aqui que o pastor fez com tanto amor e carinho. Doou o seu tempo para que ficasse uma hora aqui contando um pouco da sua história, enriquecendo outras pessoas. Que esse é o nosso objetivo. O Senhor, o podcast Jesus o Bom Pastor, como exemplo, é o nosso pastor, é o que nos guia e que nos deu essa rica oportunidade. Quero mandar um beijo e um abraço para minha esposa, Lidiane Lopes, que está grávida de 7 meses, de Samuel. Vem aí, Samuel. Parabéns. Amém. Vem aí, mais um profeta. Vem aí, Samuel, mandar um abraço e um beijo para os meus filhos, Gabriel e Misael. Que Deus abençoe a todos. Agradeço de coração a cada um de vocês que estão nos prestigiando nesse momento. Que Deus abençoe e aguarde para o próximo mês. A gente vai estar com mais um convidado especial falando um pouco da sua história e do seu legado. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Pastor João, Deus abençoe. Tamo junto, viu? Amém. Até depois do fim. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento incrível que eu passei ao lado do teu filho, junto com os teus filhos que estão aqui conosco, nos guardando. Ó Deus, abençoe a todos que vão assistir esse projeto, que vão assistir, ó Pai, que todos sejam abençoados, impactados com tudo que ouviram e viram. Meu Deus, é o que eu te peço desde já e te agradeço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe.